Caros amigos, sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui com a continuação da nossa aula sobre direitos fundamentais. Meu nome é Gilvan Bastos, eu sou seu professor de Direito Constitucional. Vamos continuar aqui nesse belíssimo artigo, que é o artigo 5º da Constituição Federal, que é uma das partes mais bonitas, mais interessantes da Constituição, porque fala do meu direito, fala do seu direito, fala do nosso status de cidadão. É por isso que a Constituição Federal de 1988 ela é chamada de Constituição Cidadã, por causa dessa importância que ela dá aos nossos direitos fundamentais, como ela coloca esses direitos em um plano de destaque. Isso pode ser, alguns cientistas políticos, já vi alguns historiadores falando que talvez até a Constituição, no afã de proteger o máximo, resguardar o máximo o cidadão e vindo de um contexto de ditadura, talvez a Constituição tenha ido além um pouco do que devia. Eu não acho isso. Eu acho que a Constituição está na medida certa e que os direitos fundamentais devem ser ampliados o máximo possível. A Constituição ela é feita para resguardar a nossa segurança e a nossa dignidade acima de tudo. Então, quando você ler o artigo 5º da Constituição, não pense apenas, isso aqui vai servir para o meu concurso, isso aqui vai servir para aquela prova. Não, pense na sua própria vida, no seu dia a dia. Pense que quando você sai de casa, que você pode transitar livremente, você pode se encontrar com seus amigos livremente em qualquer local, você está tendo seu direito resguardado pela Constituição. Quando você vai votar, isso é graças à nossa Constituição também. Quando você tem direito à saúde, isso também é graças à nossa Constituição. Então, graças aos direitos fundamentais que estão previstos na nossa Carta Maior. Então tenha consciência disso, se envolva com o direito, não tenha o direito apenas como um objeto para que você possa alcançar um determinado fim, não tenha o direito apenas como uma ferramenta. O direito é uma ferramenta? Sim, é uma ferramenta, mas o direito faz parte da sua vida, do seu dia a dia e, como eu costumo dizer para o meu filho, o direito é lindo. Então estude direito, estude a Constituição. Vamos dar prosseguimento aqui no inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Vindo de um contexto de ditadura militar, era mais que previsível que a Constituição Federal trouxesse um dispositivo que vedasse a censura. A sociedade brasileira que sofreu tanto com isso, certo? Então, é livre a expressão de atividade intelectual e artística, certo? Então, isso é o inciso que consagra aí a vedação à censura. A liberdade de expressão, como eu já disse anteriormente, é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. E, como nenhum dos direitos, repito, é absoluto, os discursos de ódio não são amparados por esses dispositivos, tá bom? Então, a expressão de atividade intelectual é livre, ok, beleza. Mas se na sua atividade intelectual, entre aspas, se você conhece alguém que se considera intelectual, mas que em sua atividade tenta promover discursos que venham a diminuir o próximo, não, esse tipo de discurso ele não é amparado pela Constituição Federal. Ok? O inciso 10º, esse é muito interessante. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aí é importante a gente diferenciar aqui esses pequenos núcleos aqui do inciso, né? A intimidade e a vida privada. O que seria isso? A intimidade e a vida privada
seria a esfera mais íntima da vida pessoal, da tua vida privada, entendeu? É quando você, por exemplo, tem conversas, fotos ou outra coisa íntima divulgada, isso aí está ferindo a sua intimidade e a sua vida privada. A honra, diferentemente, diz respeito à dignidade, à reputação e ao bom nome. Ou seja, difamar alguém, quando você difama alguém, você está ferindo a honra daquela pessoa, certo? Então a honra ela tem a ver com a dignidade, com a reputação e com o bom nome. E a imagem é a representação que você faz de si mesmo perante a sociedade. O que é importante você saber, e eu que já anotei aqui no slide, aqui, as pessoas jurídicas também podem sofrer dano moral. O dano moral ele não é uma ofensa à reputação, como muita gente pensa. O dano moral ele não passa apenas por essa questão da reputação, certo? Por exemplo, alguém que perde um ente querido, ele não teve a reputação violada, mas ele pode pleitear dano moral se aquela perda é responsabilidade de outrem, certo? Questão interessante. A publicação de biografia não autorizada. Digamos que o eminente professor Alberto Magno, em sua carreira, consegue atrair tamanha atenção que aparece um biógrafo e diz: eu vou escrever um livro sobre a vida desse cara. E aí ele escreve o livro e manda publicar, só que em momento algum ele vem até o professor Alberto para dizer: professor, o senhor me autoriza publicar essa biografia? E aí, caro aluno, é possível isso? É possível sim. A publicação de biografia não autorizada é perfeitamente possível. Só que, como eu disse, nenhum direito é absoluto. Ou seja, se o professor Alberto Magno considera que aquela biografia não autorizada de alguma forma lhe feriu a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem, ele tem direito a pedir a indenização por dano material, moral, certo? Decorrente dessa publicação. Ok? Então, como eu disse, nenhum direito é absoluto. Sempre lembre disso. Quebra de sigilo bancário. Essa é outra questão interessante. A quebra de sigilo bancário é possível desde que haja razoável fundamento judicial para que isso aconteça. Correto? O sigilo bancário está protegido aqui por este inciso também, pelo inciso 10º. São invioláveis a intimidade e a vida privada. Então, para que haja quebra do sigilo bancário, é preciso que haja um razoável fundamento judicial, certo? Então, não é por qualquer coisa que você pode ter o seu sigilo bancário quebrado. E mesmo quando o sigilo bancário quebrado, sigilo bancário ou sigilo telefônico, ainda há uma série de pressupostos a se obedecer. Isso não acontece de qualquer forma, correto? O inciso 11, o inciso 11 diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, certo? Aí você está lá no seu apartamento e de repente a polícia arromba a sua porta e você diz: não, mas o inciso 11 do artigo 5º da Constituição diz que a casa é asilo inviolável. E o policial diz: mas você não mora em casa, você mora em apartamento. E aí, cidadão? A questão é que você precisa saber o conceito de casa, certo? Dentro aqui do nosso ordenamento jurídico. Aliás, o conceito de casa para o STF, ou seja, é como você deve interpretar esse inciso. Para o STF, qualquer compartimento habitado, decore isso, qualquer compartimento habitado
qualquer aposento de habitação coletiva, ou seja, digamos que você está hospedado em um hotel, a polícia ou qualquer outra pessoa não pode ir lá violar, porque aquilo ali é considerado dentro do conceito de casa. Aquilo ali é inviolável, aquele recinto onde você está hospedado, certo? Qualquer compartimento privado ou não aberto ao público onde exerça profissão ou atividade pessoal, ou seja, os famosos escritórios também são invioláveis. Barco, interessante isso. Você sabia que o barco pode ser considerado sua casa? Então, se a pessoa está lá dentro de um barco, para que a polícia, por exemplo, faça uma busca, eles necessitam de um mandado. E isso, lógico, se a pessoa estiver morando ali, né? E mesmo assim, essa busca só pode ser feita durante o dia, certo? Então, é bom que você memorize essas questões. De que forma o asilo de alguém pode ser violado? Em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou apenas durante o dia por determinação judicial. Lógico que, com o consentimento do morador, a pessoa poderá entrar na casa a qualquer hora. Sem o consentimento, são só nesses pressupostos aqui, seguidos essas questões aqui, certo? Por determinação judicial, desde que seja durante o dia. Outra questão interessante aqui. E aí, você está em sua residência e aí a polícia chega lá com um mandado de busca e apreensão. Está lá com o mandado na mão. E isso já são 5h40, quase 6 horas, está quase anoitecendo. E aí eles começam a fazer uma busca na sua residência e anoitece. O que você vai fazer? Você vai expulsar a polícia? Expulsar a autoridade policial porque já chegou a noite? Não. Não é assim que é o entendimento. O início da atividade necessariamente precisa ser feito durante o dia, mas ela poderá se prolongar durante a noite, dependendo do caso. E o que seria então dia e noite? Seria o horário? Seria das 6 às 18? Existe esse critério. Um dos critérios propostos é que o dia seria das 6 horas da manhã até às 18 horas. Mas veja, caro aluno, que quando chega o horário de verão, 18 horas ainda é dia claro. Então, o critério mais utilizado e mais aceito hoje é o critério físico-astronômico, ou seja, o dia é considerado o intervalo de tempo que vai da aurora até o pôr do sol. Então, lembre disso, o critério a ser utilizado, o mais correto, é o critério físico-astronômico, o intervalo de tempo que vai da aurora até o pôr do sol. Correto? Vamos adiante. Aqui passar ao inciso 12. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Eu vou ler mais uma vez, olha, se atente nesse detalhe desse inciso. Inviolável sigilo da correspondência, ok. E das comunicações telegráficas, ok, é inviolável. De dados e das comunicações telefônicas, ok. Salvo, e aí bem aqui é uma pegadinha, no último caso, por ordem judicial. Então, quando você lê, você entende o seguinte, não, o único sigilo aqui que poderia ser quebrado, então, é o das comunicações telefônicas. Não é esse o entendimento, certo? Apesar da letra da lei dizer isso, o entendimento do STF é que essa não é a interpretação correta. Então, todas as outras comunicações, elas não são, elas podem ser passíveis de violação desde que haja razoável fundamentação, certo? Então, pode parecer que é apenas o sigilo das comunicações telefônicas, mas não é esse o entendimento que prevalece.
Questão interessante. Se a polícia, em uma busca e apreensão, encontra um HD com o registro dos e-mails e verifica o conteúdo, aquilo ali não é considerado quebra de sigilo, porque o acesso aos dados é diferente da quebra do sigilo. Então é diferente aí o acesso aos dados e a interceptação da comunicação. Esse é que é o entendimento que prevalece. Da mesma forma, quando um meliante é preso em flagrante, se o policial, tendo acesso ao celular daquele cidadão, ele pode verificar os registros telefônicos, e a jurisprudência atual é que isso não caracteriza violação de sigilo telefônico, certo? A interceptação das comunicações ela só pode ser determinada pelo Poder Judiciário, ou seja, quem pode? Poder Judiciário, as CPIs, certo? Federais e estaduais. CPI municipal pode determinar quebra de sigilo? Não pode. CPI municipal, já que municípios não têm poder judiciário, CPI municipal não tem o condão de determinar, não pode determinar quebra de sigilo telefônico, certo? Qual a diferença entre quebra de sigilo e interceptação telefônica? Simples. A quebra de sigilo o extrato quando você tem acesso ao extrato da conta. Você vai ver ali com quem aquela pessoa se comunicou, para quem ela ligou, de quem ela recebeu ligações. Isso seria a quebra do sigilo telefônico. A interceptação telefônica, ela já é a gravação das conversas, certo? Então tem aí uma diferença, tá bom? Por exemplo, a interceptação é feita sempre por um terceiro, com autorização judicial, ele vai lá gravar a conversa de dois interlocutores. A escuta telefônica é quando um dos interlocutores grava a conversa sem o conhecimento do outro, certo? Bem, caros alunos, o inciso 13 diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse inciso ele vem consagrar a liberdade de você exercer qualquer ofício, desde que não haja nenhum impedimento legal, ou, vamos dizer, uma regulamentação. Essa regulamentação geralmente decorre do fato de que o exercício irregular da profissão possa causar algum risco na sociedade, certo? E é exatamente daí que vem o entendimento do STF de que o exame da OAB é constitucional. Muita gente aí, em passado até recente, lutou contra o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, achando que isso seria inconstitucional, porque estaria violando, entre outras coisas, este inciso do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Não, o STF considera que isso aí seria um risco à sociedade, permitir que qualquer pessoa, qualquer bacharel em direito, viesse a exercer a profissão de advogado. Felizmente foi esse o entendimento que prevaleceu. A gente diz felizmente depois que a gente já passou no exame da ordem. E jornalista? Jornalista precisa de diploma para exercer a profissão? O entendimento do STF é que não. Para você exercer a profissão de jornalista, você não precisa de diploma fornecido por instituição de ensino superior do curso de jornalismo, certo? Esse é o entendimento do STF. O inciso 14 diz que é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Exatamente aí do que a gente estava falando no inciso anterior, daquela velha profissão e tão nobre profissão que é a profissão de jornalista. Ou seja, o jornalista ele não é obrigado a revelar a fonte de suas matérias. A Constituição protege esse sigilo, correto?
E vamos ao inciso 15, caros alunos. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Perceberam aí como a Constituição protege direitos básicos, direitos fundamentais do estrangeiro que esteja só de passagem aqui pelo Brasil. Inclusive o direito à propriedade, ou seja, quando diz aqui, permanecer ou dele sair com seus bens, certo? Então, isso aqui é a consagração do direito de ir e vir, que é um direito que muita gente fala aí, direito de ir e vir, certo? E resguarda o direito de propriedade para os estrangeiros não residentes. Mas, lembre-se sempre, nenhum direito é absoluto. E o próprio inciso aqui já traz um porém, que é quando ele diz que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Ou seja, se nós estamos em guerra declarada, lógico que esses direitos poderão, não deverão, mas poderão, em determinadas hipóteses, ser suprimidos. Certo? Vamos aqui ao inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esse direito de associação é interessante, não é muito falado, mas é um dos direitos que nós não tínhamos em época em que o governo agia com mão de ferro. Você não tinha esse direito de se reunir pacificamente em local aberto ao público. Esse direito de reunião não era protegido pelo nosso ordenamento. Hoje nós temos essa previsão e tem que frisar, esse direito ele independe, ou seja, você não precisa de autorização, desde que, lógico, seja sem armas em locais abertos ao público. E também desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Desde que obedecidos esses requisitos, você tem o pleno direito de se reunir, como diz aqui o próprio inciso, pacificamente, sendo exigido apenas o prévio aviso à autoridade competente. E esse prévio aviso à autoridade competente, caro aluno, não tem nada a ver com uma forma de fiscalizar, de tolher o direito de reunião. Não, mas quando muitas pessoas vão se reunir em um local, é interessante que o poder público forneça ali o apoio logístico, uma ambulância, os bombeiros, para ficarem ali de prontidão, caso alguma coisa de inesperada venha a acontecer. Então, essa é uma das questões porque é exigido prévio aviso à autoridade competente, certo? Aqui eu coloquei esses três incisos juntos, o 17, o 18 e o 19, porque eles tratam do mesmo assunto, podemos dizer assim. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Esse caráter paramilitar, o entendimento do STF é que, para que seja caracterizado como paramilitar, é necessário que haja fins bélicos nessa associação, entendeu? Então, o simples uso de, por exemplo, uma espécie de farda ou hierarquia dentro dessa associação, ela não caracteriza, não irá caracterizar essa associação como paramilitar, certo? O inciso 18 diz que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização. Veja só, atenção aqui, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas. Ou seja, para que eu crie uma cooperativa,
Eu dependo de lei que regulamente isso. Mas se eu quiser criar uma associação, eu não preciso de autorização nenhuma. Por exemplo, se eu quiser criar uma associação, vamos supor, a Associação dos Amigos do Professor Alberto Magno. Vão ser eu e mais 2 pessoas, todos os amigos que ele tem. E aí nós podemos criar essa associação se nós quisermos, entende? E nós não vamos precisar de autorização do poder público. Mas se for para uma cooperativa, isso vai depender de regulamentação em lei, certo? Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ou seja, o Estado ele não pode meter o bedelho, não pode interferir no funcionamento de associação. Mas como eu sempre estou batendo na mesma tecla várias vezes, nenhum direito é absoluto. E é aqui o que o inciso 19 vai trazer. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, compulsoriamente, independente da vontade, certo? Se você fizer parte de uma associação, aquela associação pode ser dissolvida independentemente da sua vontade. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, atenção aí, caro aluno, o trânsito em julgado. Então veja só, uma decisão em primeira instância pode suspender, pode dissolver uma associação? Não, não pode. Uma decisão de juízo de primeira instância só pode suspender as atividades de uma associação. Contudo, transitando em julgado, aí sim ela pode ser dissolvida. Ou seja, só nesse primeiro caso, o caso de dissolução da associação, ele só pode acontecer com o trânsito em julgado, correto? Ninguém poderá, inciso 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Não há segredo nenhum aqui nesse inciso, é autoexplicativo, só basta que você lembre disso e que, caso fosse o contrário, isso feriria logo uma série de direitos fundamentais, né? Direito de liberdade, o direito de escolha, certo? Então, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. E o inciso 21, aqui também, muito interessante esse inciso, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Querido aluno, preste atenção nisso aqui. É necessário a autorização expressa para que uma associação o represente ou a represente judicial ou extrajudicialmente. Entende? Uma associação ela não pode apresentar junto à justiça ou em qualquer outra situação uma autorização genérica, por exemplo, aquele termo lá em que você vai se filiar, um documento de filiação. Se você de alguma forma autorizar a associação ali representar ali, essa autorização ela não vai servir para que a associação o represente judicial ou extrajudicialmente. Não serve essa autorização genérica. A autorização ela precisa ser expressa. Então é preciso um documento específico para representar o associado em determinada causa. Por exemplo, e outra questão interessante, se uma associação entra na justiça com determinada demanda, ela está ali representando seus associados e ela ganha aquela causa na justiça. Olha só que interessante. Beleza, ganhou a causa, agora é hora de executar. Quem vai poder, quais dos associados vão poder dar prosseguimento à execução? Apenas aqueles que forneceram autorização expressa. Se o associado não forneceu autorização expressa, ele não tem capacidade para execução, certo? Amigos, eu fico por aqui, espero que você tenha apreciado a aula, que você tenha degustado esses artigos belíssimos da nossa Constituição Federal, e ainda está longe de acabar, hein? Tem muita mais coisa interessante aí pela frente. A gente se vê na próxima aula e
Até mais!